Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do tarô cigano, do baralho cigano, como queiram chamar. Hoje eu passarei a carta número 2, que, segundo esse livrinho que eu estou seguindo aqui, se chama A Espiritualidade, o nome dessa carta. Ela é uma carta bem interessante, que vai ter um significado bem simbólico em relação à vida, ao processo de desbravar a vida. Se vocês lembrarem bem do que a gente falou na carta anterior, que se chama A Coragem ou O Cavaleiro, essa carta ela falava sobre você ir desbravar o conhecido, sobre você ter a ousadia e a coragem de ir enfrentar a vida, a realidade e sair da sua zona de conforto. Já a carta da espiritualidade, ela vai nos ensinar algo parecido, algo sobre como nós devemos agir durante as dificuldades do nosso caminho. É claro que aquele homem que saiu na primeira carta na jornada, ele sabia que teriam dificuldades no caminho. E essa carta do 2 de dois de ouros, é que eu tô gravando também os vídeos do tarô, aí a mente tá acostumada. Essa carta número 2, que é a carta da espiritualidade, então, ela fala exatamente sobre esse caminho tortuoso e sobre como transpor essas dificuldades dele de uma forma madura para que a gente consiga, sim, passar por tudo que a vida às vezes coloca no nosso caminho. Essa carta ela é uma carta de bom presságio. Essa carta ela indica que, apesar das dificuldades que terão no caminho, a gente vai sim conseguir aquilo que a gente quer e a gente vai sim ter sucesso e realização com isso. Como eu falei da última vez, eu vou ler aqui o que o livrinho que vem junto com o baralho cigano diz e depois eu vou fazer abstrações explicando e aprofundando para vocês se inteirarem mais da energia da carta. Bora lá. A carta da espiritualidade. Essa carta representa os impedimentos e perigos existentes para cumprir os objetivos. Então, se você nesse caminho, nesse momento, está tendo um objetivo, sei lá, o amor de alguém, um emprego, enfim, essa carta ela dá indícios de que, olha, vai ser tortuoso o caminho, vão ter dificuldades, vão ter coisas tentando te impedir, mas que no final vai valer muito a pena insistir. No final, vai valer muito a pena correr atrás disso, porque parte desse sofrimento no caminho é parte do processo de forjar a sua vida, de forjar o seu desenvolvimento. Tem uma frase no Código de Honra dos Cavaleiros que diz assim, que quanto mais dura a forja, quanto mais pressão a gente recebe, mais forte fica depois a nossa arma, mais forte fica a nossa espada de transpor as dificuldades da vida. E aí, continuando aqui com o livrinho. Em geral, esses impedimentos não apresentam dificuldades para serem resolvidas, desde que se haja de forma correta para vencê-los. Então tá dizendo aí, ó, são dificuldades sim, mas não são dificuldades, meu Deus, intransponíveis, dificuldades horríveis que vão te impedir a todo custo de conseguir. É aquela dificuldade normal que a gente precisa passar para conseguir qualquer coisa, é aquilo que dá um sabor para essa vitória diferente. Continuando. Essa carta sugere que será necessário buscar ajuda no plano espiritual, unindo a sua força interior para transpor os obstáculos. Então essa carta aqui ela fala também sobre a nossa fé, sobre um momento onde a gente tem que utilizar da fé interior para a gente conseguir passar por cima dessas dificuldades. Fé é uma palavra que vem do latim fedes. Fedes no latim significa fidelidade. Então, de certa forma, essa carta aqui, ela fala sobre a fidelidade que a gente tem a Deus, de confiar de que Ele está nos protegendo, de que Ele está nos amparando, de que Ele vai nos auxiliar em todo o processo de desenvolvimento. E também essa carta fala sobre fé em nós mesmos. Será que você tem fé no seu potencial? Será que você tem fé nos sentimentos que você colocou por essa pessoa? Será que você tem fé no esforço que você fez para passar nessa prova, para conseguir esse emprego? Se você tiver fé verdadeira e genuína, se plenamente na sua mente tiver escrito que você fez a sua parte, então você é merecedor de conseguir os resultados, você vai obter aí esse trevo de 4 folhas, que é um símbolo grandioso de sorte. Bora lá primeiro aqui para encerrar o livrinho e aí eu passo sim para a imagem da carta. Representações, obstáculos.
naipe de ouros ou elemento terra. Então, essa carta aqui ela fala sobre a materialidade, ela fala sobre o plano físico, sobre as dificuldades que às vezes a gente tem que passar no plano físico para evoluir e se desenvolver nele. Aqui também fala do elemento terra, então essa carta ela pode dar a ideia de uma certa demora para acontecer as coisas. Afinal, tudo na terra tem o seu tempo certo para acontecer. Por exemplo, quando a gente planta um pé de feijão, no outro dia a gente não vai procurar se já tem feijão. A gente espera o tempo certo disso crescer e de se desenvolver. Mas que um dia a gente vai tirar feijão daquele pé de feijão é uma certeza. E o plano de existência que essa carta fala é sobre o plano material, sobre como a gente lida com a nossa realidade para conquistar e desenvolver as coisas. E agora, passando diretamente ao significado da carta, a gente pode primeiro observar o seguinte: todo o contexto da carta meio que dá a ideia de que existe uma floresta ao redor, que existe uma floresta nessa carta. E a floresta, dependendo da cultura, da mitologia, da interpretação simbólica e espiritual, ela pode representar o nosso inconsciente, a nossa mente, os nossos objetivos. Afinal, a vida é, de certa forma, um ato de desbravar as florestas interiores, desbravar o desconhecido, desbravar aquilo que a gente ainda está aprendendo a entender e perceber como é útil. E no meio desse inconsciente, dessa floresta, existe um caminho. O caminho dá a entender de que, de certa forma, a gente pode sim, nessa carta, estar ligados ao nosso propósito, aquilo que a gente realmente tem que fazer. Então essa carta, ela de certa forma também dá uma certa motivada do tipo, continua persistindo que esse daí é sim o seu caminho. Além disso, a gente também pode ver aí essas pedras, essas toras, representando de forma nítida aí o elemento terra. Afinal, a pedra é mesmo um elemento terra e o elemento terra representa a consolidação, a materialidade, a firmeza e também as toras representando aí a própria vegetação. Então, esse caminho aí tortuoso é meio que dizendo, ó, coisas naturais, coisas que fazem parte do caminho. Aqui eu não vejo a ideia de que seja alguém colocando, de que seja alguém pirraçando, alguém tentando te atrapalhar, mas sim o natural da vida mesmo, de estar tentando evoluir, de estar tentando crescer, te impedindo de chegar até o trevo de 4 folhas. Por que um trevo de 4 folhas? O trevo de 4 folhas, como a gente sabe, é um símbolo muito famoso em várias mitologias associados à sorte. Afinal, um trevo, pelo próprio nome, é uma planta que tem 3 folhas. O certo é que todos os trevos tenham 3 folhas. Então, entre aspas, é visto, devido às mitologias, que um trevo que tem 4 folhas, ele tem um significado e um simbolismo especial. Ele é diferente da maioria. Ele brilha, ele chama mais atenção do que qualquer outro um dos outros trevos. E você, na sua vida, deve sempre objetivar ser como um trevo de 4 folhas, ser diferente das pessoas que estão ao seu redor, não fazer mais do mesmo, mas sim ter um significado, uma profundidade diferente. Então, esse trevo aí de 4 folhas, ele meio que significa, olha, todas essas dificuldades, todas essas coisas no final vão fazer você ter tanta sorte, tanta felicidade, tanta realização que você vai sentir como se valesse verdadeiramente a pena. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que se dedicar de verdade a vencer esse caminho tortuoso, a transpor essas dificuldades que estão aí, eu tenho certeza que essa pessoa terá o sucesso como a única possibilidade.